primeiro, olha, deixa eu só ressaltar aqui essas cadeiras novas, cadeiras bonitas, novas, né? Gostei, tem um jarrinho novo aqui, já vocês vão ver melhor, adorei, viu? Super confortáveis. Dá até pra ficar assim, um né? Mas... charme, arrasou, gostei já muito. virei até a perna assim que nem você pra ficar... Tudo bem? A Paloma tá aqui também super à vontade, né? Paloma Santos é psicóloga, atua na área clínica com atendimento para bebês. Ela tá aqui com a gente para justamente falar sobre esse assunto tão importante nesse mês tão especial. Bem-vinda. Bem-vinda, Paloma. Obrigada. Boa tarde para vocês, boa tarde para o pessoal de casa. Uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Legal. Olha só, a Paloma Santos é psicóloga, ela atua na área clínica com atendimentos para bebês, crianças e adultos. Ela realiza pré-natal psicológico, acompanhando o casal desde o primeiro mês da gravidez até os 3 primeiros meses de vida da criança, né? Ela também atua como psicoterapeuta corporal. E a gente vai falar sobre esse assunto, né, como a gente já tratou aqui. E para começar, eu gostaria de já de saber, né, qual o papel da psicóloga durante a gestação? Então, é um tema bem novo que está surgindo aqui em Natal, mas que na Europa, em São Paulo, nos países mais desenvolvidos, é bem desenvolvida essa prática da psicologia. A gente atua como forma preventiva da neurose. Como assim? A gente acredita que existe vida desde da fecundação, óvulo, espermatozoide, formou o gameta, já existe uma vida. Então, desde ali já existe o sentimento, a formação da emoção da criança, né? Então, dependendo da forma que essa criança será recepcionada pelos pais, pela família, da forma que ela será acolhida, isso vai interferir no desenvolvimento emocional dela e, consequentemente, na vida dela, né? Então, durante a gestação, a gente faz esse acompanhamento tanto na gestação, tanto com pais que estão tentando engravidar e que não conseguem, que entra naquela questão da ansiedade, dos medos e tal, e a gente atua também juntamente com eles, tentando melhorar a qualidade de vida deles emocionalmente, para que eles possam ficar mais tranquilos, para que eles possam ter esse bebê de uma forma mais tranquila. Pode falar. E daí, durante a gestação, a gente faz esse acompanhamento com o casal gestante, fornecendo dicas de como lidar com a gestação, vendo os principais medos, as principais inseguranças que o casal tem e estando esclarecendo com relação às mudanças que ocorrem entre o casal, na vida sexual, na rotina, em prol do bebê, para que eles possam acolher de uma forma mais tranquila esse bebê quando ele chegar. É papel importantíssimo, então, né? Com Feito certeza. por vocês, psicólogos. Muito legal. Gente, se vocês tiverem perguntas, manda pra gente agora. Se você é mamãe de primeira viagem ou papai de primeira viagem também, tá aí com alguma pergunta para fazer aqui para nossa psicóloga, pode mandar agora no 981056955. Esse é o nosso WhatsApp, tá, gente? É só você mandar a sua mensagem que a gente lê aqui ao vivo para você. Agora, como é que os pais podem ajudar as mamães de primeira viagem a lidar com a descoberta da gestação? Claro, né? Porque é um casal, né? Sim. Foi feito pelos dois e os dois têm que estar junto nessa caminhada, né? E o certeza. pai tem que ajudar, por mais que ele não entenda também, né? Que ele não tá passando. E tirar essa pelo cultura, assim, da coisa do pai não entender, do pai não ser participativo. É muito importante que o pai participe de todo esse processo. Desde né? o início, Desde o início. né? Claro. Existe uma questão assim, que o pai ajudou a mãe a fazer isso. Ele não ajudou, ele fez o papel dele de pai, né? Está construído socialmente que tudo está a cargo da mulher, né? Que tudo é a mãe, tudo é a mãe, tudo é a mãe. Não é assim. O pai tem que ser, sim, participativo, tanto quanto a mãe. O bebê precisa do pai tanto quanto a mãe, né? Nesses primeiros meses de gestação, a gente sabe que é um período que os hormônios estão à flor da pele, então é natural que a gestante fique mais emotiva, mais sensível, tem a questão dos enjoos, toda essa adaptação, as mudanças corporais, e isso influencia também nos desejos, nas vontades, na vida sexual do casal. Então, é imprescindível que esse pai saiba compreender, esteja ao lado da mãe, sabendo compreender esse momento dela, esse momento, respeitar esse momento meio que de conflito, de muitas emoções, e estar ao lado dela, tentando
ficar junto e dizer, eu estou aqui com você, você não está sozinha e eu te compreendo. Passar Para segurança. que ela possa se sentir mais acolhida. Porque o sentimento da própria mulher, ela vai mudando, né? Os Sim. hormônios vão mudando e a maneira dela se comportar também vai mudando. Verdade. E em relação a essa questão de comportamento, né? Criar expectativas sobre a gravidez pode ser algo negativo? Pode gerar algum tipo de ansiedade ou algum outro tipo de problema? Então, a ansiedade ela é positiva, né? Porque a ansiedade é o que nos move na vida, né? E nos faz crescer e ir em busca do que a gente quer. Mas dependendo da forma que a gente utiliza essa ansiedade, ela pode prejudicar. Porque quando a gente fica ansioso, o nosso cérebro compreende que a gente vai estar lidando com uma situação de estresse. Então, ele vai liberar no nosso sistema nervoso adrenalina, cortisol na nossa corrente sanguínea, perdão. E daí, se a gente não liberar, de certa forma, esses hormônios tóxicos, eles ficarão acumulados no nosso organismo. Isso vai alterar a questão do humor, a questão do sono, vai alterar o sistema imunológico, pode ser prejudicado e também a questão da fertilidade, né? Legal. Agora sim, quais são os medos mais comuns das mães de primeira viagem, né? Porque ela é um mundo desconhecido, é um mundo novo. Ela está ali conhecendo tudo pela primeira vez, está passando por experiências que ela nunca imaginou, né? Ninguém, pelo amor de Deus, nasce preparado, sabendo. Mas eu né? acho que às vezes até pode ser desesperador, né? Principalmente quando a criança nasce, ela é tão frágil. Eu, pelo menos, morro de medo de pegar uma criancinha, uma bebezinha, por ela ser tão frágil. Então, eu acho que existem diversos medos, né? Que acompanham a mãe e os pais. Sim. O principal medo é esse, né? De não conseguir dar conta, de você, de repente, se ver com aquele bebê que depende exclusivamente de você, né? Ele precisa de você para se alimentar, para se desenvolver, para ser acolhido. Então, o bebê ele é muito dependente da família, né? Em especial da mãe, né? Então, os principais medos que geralmente ocorrem nessa fase será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer tudo certinho, né? Só que os bebês, eu costumo dizer que os filhos, eles não nascem com manual de instrução, né? Bom seria que fosse, né? Que aí a gente seguiria um roteiro e estava ótimo. Cada ser humano, ele corresponde de uma forma diferente. É muito subjetiva a forma que ele vai se desenvolver. Você pode ter 10 filhos, cada um, você dá a mesma educação, mas cada um vai ter seu estilo próprio de vida, suas escolhas. Então, os principais medos que giram em torno da gestação, da maternidade, são esses, né? De como educar, será que eu vou ser uma boa mãe, será que eu vou dar conta? Agora tem diferença, né? Porque muita gente fala, o primeiro filho você tem muito mais cuidado, você, né? Não é porque você quer, é porque assim, no segundo você já vai estar mais acostumada, você já lidou com essa situação antes, então no segundo não é tão mais aquela coisa do medo de ter mais coisa. Tem isso ou não? Principalmente quando a mãe é mais nova, né? Tem um filho ainda mais, tipo, sei lá, 19, 20, 21 anos, é novinha ainda, né? Então tem muito essa coisa, às vezes, de tá ainda saindo daquela fase, né? Acabou de sair da adolescência, virou adulta, mas ainda tá desenvolvendo, né? E aí, a maturidade, né? Exatamente. Tudo vai depender da questão da maturidade dessa mãe, né? Claro que a primeira gestação sempre é a mais impactante no sentido emocional, né? De, ai meu Deus, porque é o primeiro, então a gente está aprendendo muito ali, né? Por mais que a gente tenha outros, o primeiro sempre, na minha opinião, é o que mais, vamos dizer assim, traz insegurança de como lidar, de como fazer. A partir do segundo, eu acho que a gente já vai adquirindo uma certa experiência, uma certa maturidade de reconhecer o choro, de como quando o bebê chora, quando ele está chorando porque quer comer, quando ele quer carinho, quando ele quer
se Tá trocar. com cólica. Sim. Nossa, eu acho que esse é o meu Exatamente. maior medo, esse tal do choro que não para. Deve dar muita aflição realmente ver um bebê chorando e você nem sabe o que fazer, né? Por isso que a gente está tirando várias dúvidas aqui nessa entrevista tão bacana. E você aí de casa pode participar também, tá? Tá passando aqui embaixo o nosso número 981056955. Então, se você é mamãe de primeira viagem, manda sua dúvida pra gente que a Paloma vai te responder aqui ao vivo. Agora eu quero perguntar uma coisa. Uma mãe de 19 anos, 20 anos, uma mãe de 20 anos, que coloca lençol na casa inteira pra menina não botar o pé no chão. Eu conheço essa mãe. A mãe que dá banho na filha de água mineral, ela precisava de uma psicóloga, né? Porque não é normal. Gente, minha mãe, ela era assim. Por isso que eu falei, quando é mãe, já com a segunda filha, já foi totalmente diferente. Porque ela viu que não precisava daquilo. Ela me conta cada história que eu fico chocada. E, tipo, isso são coisas de mães novas, né? Como eu comentei antes. Tipo, se eu tivesse um filho hoje, quem sabe? Eu acho que poderia ser assim, né? Assim. Quem sabe? Eu não sei. É assim mesmo? Ela precisa de um acompanhamento para uma psicóloga falar assim, ó, não precisa fazer isso. Esse excesso de cuidado é legal? É porque eu acho também que existem diversos mitos em relação à gravidez e ao nascimento do bebê, né? Porque até algumas tradições são passadas de mãe para mãe, de vó para mãe. Então eu acho que elas acabam pegando essas ideias, essas coisas, Ai, até não, pela mas questão porque da cultura, mas né? minha avó não fazia isso Não com fazia. as filhas dela. É minha mãe que tem um problema, eu acho. Eu acho que o probleminha era minha mãe, que ela tinha muito medo dessa coisa. Ela, né, assim, acabou de sair de uma fase, como eu falei, né? Da adolescência. Da adolescência e tava A lá. questão da maturidade, existem muitos mitos, né, que giram em torno da maternidade, do bebê, da gestação. Então, é natural que, especialmente quando a mãe é mais novinha, que ela tenha algumas inseguranças, alguns medos, né, e que façam ela ter esse excesso de cuidado, né. Então, seria aconselhável sim, se caso acontecesse, se ela visse a necessidade de uma ajuda, seria o caso sim, de uma indicação. Legal. E os pais também são aconselhados durante o pós-parto? Como é que é esse processo pós-parto? Sim, sim. Porque quando o bebê chega, ele modifica todo o ambiente, né? Uma adaptação tanto do bebê com o meio, tanto do meio com o bebê. Então, é uma readaptação da família a esse bebê, né? Então, como é que eu posso dizer? O acompanhamento psicológico durante esse período do puerpério é justamente estimulando a mãe na questão da amamentação, que é uma questão que tem sido uma questão difícil para as mães. Existem muitas dúvidas que giram em torno da amamentação, a questão do sono do bebê, da questão das cólicas. Então, tudo isso a gente está ali junto com a mãe nesses primeiros 3 meses e também dando um suporte emocional para essa mãe, que existe a alteração de humor, pode sim ocorrer uma depressão pós-parto em alguns casos, e aí a gente está ali percebendo junto com ela e com a família para a gente poder dar esse apoio. Verdade. Tem várias pessoas mandando mensagem pra gente. Se você quiser participar desse bate-papo, pode enviar. O telefone tá aí na sua tela, tá? O WhatsApp. Pode mandar a sua dúvida, sua mensagem aí no nosso WhatsApp. Olha, Marinalva de Candelária fala: boa tarde, eu passo a semana toda fora no trabalho. Meu filho não me obedece, ele é muito teimoso. Tem 1 ano e 11 meses. O que fazer? Então, essa questão do limite tem sido uma questão bem discutida, né? Tanto no consultório, onde tem criança, tem essa questão do limite bem presente. É importante que, mesmo sendo um bebê, que essa mãe possa ser firme com ele, né? Olhe, não é para fazer isso. E modificar a voz, a forma com que fala com essa criança, né? Porque se eu
costumo falar nessa forma e eu vou chamar a atenção do meu filho dessa forma que eu estou falando agora, ele não vai me escutar, ele vai achar que eu estou falando normal com ele. Então, é necessário ser mais firme. Então, assim, chegar para ele e dizer, olha, mamãe não gosta que faz isso, não é para fazer. E mostrar, ter uma intervenção corporal, porque ele é muito pequenininho. Então, assim, olha, não pode pegar na mãozinha dele, não pode fazer isso, tá certo? Mamãe não gosta que faz isso, por isso, por isso. E explicar o porquê. Não pode pegar na tomada, porque leva choque. Não pode pegar no fogão, porque pode se queimar. Mesmo que ele não tenha a questão cognitiva desenvolvida como a de uma criança maior, mas aos poucos ele vai compreendendo que aquele lugar é um lugar de perigo e que ele não pode... Nesse caso, o gesto também vale muito a pena, né? Eu acho que mostrar segurança para a intervenção criança, a intervenção corporal. corporal, realmente eu acho que influencia bastante. A gente já recebeu mais perguntas dos nossos telespectadores, então se você tem alguma pergunta, manda para a gente, 98105-6955. A Ana Oliveira, do Gramoré, ela está pedindo, se possível, para Paloma falar sobre a depressão pós-parto. Então, a depressão pós-parto é uma coisa bem discutida, né, na psicologia, que durante quando o bebê nasce, a mulher ela passa por um momento de modificação corporal muito grande, as mudanças hormonais ocorrem. Então, tudo isso pode estar influenciando no desenvolvimento de uma depressão pós-parto, especialmente se ela está apoiada ou não pela família, pelo companheiro. É imprescindível nesse momento em que, tanto na gestação, tanto quando o bebê nasce, que essa mãe possa estar sendo acolhida pela família, pelo companheiro, para que ela possa se sentir segura. E se os familiares perceberem algum comportamento que chame mais atenção, tipo isolamento da mãe, rejeição no contato com o bebê, ou então o excesso de cuidado com o bebê, tipo assim... Inclusive ela comentou aqui... eu não quero que ninguém pegue no bebê, só eu sei cuidar. Sim. Também é uma característica da depressão pós-parto, porque às vezes a gente liga muito a depressão pós-parto é a rejeição com o bebê. Ela falou isso, né? A questão da rejeição com a própria filha. Acontece Ela isso? falou tão sonhada a minha filha e eu rejeitei, né? Acontece porque está ligada a essa questão de mudanças de hormônios, né? O parto é um momento muito brusco, né? Que você está expulsando o bebê, você passa por todo um processo, né? Durante os 9 meses. E o parto em si é um momento de muita mudança no corpo, né? De muita agressão no corpo para expulsar o bebê, né? Então, é natural, sim, que algumas mulheres desenvolvam, em decorrência ou da cesariana ou do próprio parto normal, da estrutura emocional dessa mãe. E isso não significa que ela não ame o bebê, que ela não goste do filho. Muito pelo contrário. É um momento específico e que a gente pode estar cuidando, sim. E já tem pergunta aqui no nosso Instagram, tá? O Marcos está perguntando com que idade o bebê começa a reconhecer o seu nome? Para que ele possa interagir mais assim com a mãe, com os pais. Existe atender, né? Às vezes quando atender a mãe esses fala, chamados e tudo mais. É uma pergunta que, assim, eu não tenho conhecimento para saber disso tão específico. Então, eu vou ficar devendo essa resposta. Ó, tem outra pergunta aqui. Eu sou muito protetora com minhas filhas de 1 e 3 anos. Isso é bom ou ruim? A Juscelene de Mossoró. Depende dessa forma de proteção, né? O excesso, nada em excesso é bom, né? Então, é importante a gente ensinar a criança a ter autonomia, né? Então, se eu sou uma mãe que eu faço tudo pelo meu filho, ele não vai desenvolver as capacidades que ele tem para fazer determinadas coisas, né? Então, não é legal que eu fique fazendo tudo por ele. Se é uma criança de 3 anos, ele já tem a capacidade, por exemplo, de abrir um biscoito, de colocar o suquinho dele dentro do copinho. Claro que a gente está sempre ali do lado, auxiliando, né? Para que a criança possa ter mais segurança, mas
o que eu vejo muito é que os pais gostam de estar fazendo pelos filhos, né? Às vezes pela pressa, a questão do cadastro é uma coisa de amarrar o tênis, né? É uma coisa que eu vejo muito presente. Às vezes a criança no consultório diz assim, tia, vamos amarrar o tênis. Não sei, tia Paloma. Uma criança, por exemplo, de 7, 8 anos, já é uma criança que ela já consegue fazer isso sozinha, né? Então, da onde que vem essa insegurança de amarrar o próprio tênis, né? Então, a gente vai estimulando, na clínica, a gente vai conversando com o pai sobre isso, né? Olha, vamos deixar ele fazer algumas coisas sozinho, né? Ele já pode vestir a roupinha dele, ele já pode conseguir escovar os dentinhos dele, você estando do lado para dar um suporte. Dá uma certa independência para a criança. Exatamente. Né? Ela precisa disso, né? Porque senão, se ele tiver sempre tudo na mão, vai chegar um momento na adolescência, na fase adulta, que ele vai ter que fazer as escolhas dele, que ele vai ter que tomar as próprias decisões por ele, e se ele não foi educado desde a infância a fazer isso, vai ser muito mais difícil na fase adulta. E daí vai ser uma pessoa dependente pro resto da vida, né? Olha só, muitas vezes a gente ouve aquela famosa frase, infelizmente essa frase é famosa ainda, né? Tudo é culpa da mãe. E pelo contrário, né? O papel de pai e mãe deve ser compartilhado igualmente entre os dois, né? Nada pode ser só culpa da mãe ou pode ser só culpa do pai. Mas como é que surge essa questão do sentimento da culpa materna? Eu costumo falar que não existe culpa. Existe tentativas de acerto, né? As crianças, elas não vêm com manual de instrução sobre como educá-las. A gente vai educando os nossos filhos conforme nós fomos educados, com base nas nossas experiências de vida, nas que a gente aprendeu. Então, assim, a gente vai tentando acertar, né? Algumas vezes a gente acerta, algumas vezes a gente Faz parte, né? Faz parte da educação. Mas faz parte, né? Então, que essa questão da culpa seja desconstruída, né? Eu acho que a gente tem uma visão da maternidade muito romântica, construída pela sociedade, né? Sim. Que a mãe tem que ser perfeita, que a mãe tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser profissional, e tudo ela tem que ser perfeita. E não é assim, somos humanos. A gente pode sim errar. E a gente está aberto a novas chances de mudança, né? Sim. Então, que essa questão da culpa ela possa ser desconstruída por nós, né? Agora teve uma época que houve uma grande polêmica, né? Que uma mãe postou na internet as insatisfações, né, da vida que ela estava tendo ao ter um filho, que ela mostrou, né, a verdade nua e crua, de como eram os lados negativos, o que ela estava sofrendo, que ela não aguentava mais fazer tal coisa, e ela foi muito criticada e muito apoiada, né? Houve essa divergência, né? Muitas pessoas a criticaram, como assim, você é mãe e tal. E teve esse grande tumulto na sociedade, as pessoas dando suas opiniões, né, falando o que achavam da maternidade, que ela não podia fazer isso. Como é que é essa coisa ainda da mãe não poder se queixar, né, de algo que não é como ela esperava? Às vezes ela fica cansada, né, principalmente se não há uma família, um suporte, né? Eu vejo às vezes que as mães, na realidade, elas não se permitem se sentir dessa forma, né? Parece que depois que a gente é mãe, quer dizer, eu ainda não sou, né? Mas eu incluo no coletivo. Depois que a gente se torna mãe, parece que acabou-se. A gente só é mãe, não é mais mulher, não tem mais os nossos próprios desejos, a gente sente culpa quando sai de casa e vai para um cinema, que sai com as amigas e que deixa o filho com a avó ou com o pai em casa. Parece que a gente não se permite mais fazer isso, né? E é extremamente saudável que a mãe tenha esses momentos a sós, né? Com ela mesma, com amigas, né? Esses dias eu vi na internet também uma mãe postando que ela teve uma brechinha no trabalho e que dava para ela ir ao cinema porque a filhinha dela estava com a avó. E ela ficou naquela dúvida, vou, não vou, vou, não vou, vou. Porque ela pensou, quando é que eu vou ter
esse momento de novo, né? De uma tarde livre que eu possa ir ao cinema, né? Sozinha. Então, que as mães possam se permitir mais, né? Que elas possam exercer os outros papéis, não só o de mãe, Sim. né? Mas que elas possam se sentir mulheres, que elas possam se sentir filhas, que elas possam se sentir irmãs, amigas, companheiras, esposas, e que elas possam fazer isso sem culpa. Sim, com certeza. Eu acho que é a questão da desconstrução, né, do que é o papel da mulher, né? Óbvio que ela vai fazer todos esses papéis da melhor maneira possível, que não precisa ser perfeita. mas que também não precisa ser perfeita, e o papel do pai também deve ser tão importante quanto o da mãe, né, na participação toda na educação da criança. Inclusive, a Marinalva de Candelária, ela está até aqui comentando, ela disse que o filho dela é super independente, ele mesmo que pega a roupa dele sozinho, calça sandália, ele mesmo quer fazer as coisas sozinho. Pediu para mandar um beijo para ele. Um beijo, Isaac. Um beijo, Isaac, tá nos assistindo aí. Vai obedecer tua mãe, viu? E de que maneira a culpa materna pode afetar psicologicamente as mães? Algumas mães, elas entram nessa questão, né, de tudo a culpa é minha, naquele sentimento eterno de culpa e acabar se punindo por isso, né, se autopunindo e gerar esse ciclo de ansiedade, de angústia e, em casos mais graves, pode até gerar uma ansiedade, uma depressão, né? Então, a gente precisa cuidar disso, né? De desconstruir essa questão da culpa, né? A gente falou bastante sobre o papel da mãe, né? Mas a gente também precisa falar sobre o papel de outra personagem, vamos dizer assim, que é tão importante quanto a mãe, que é a avó, né? Como é que é essa relação? Como é que a relação da mãe com a avó pode ser mais saudável? Porque às vezes a gente sabe, né, que a gente é mal acostumado na casa da nossa avó. Como é que a mãe pode realmente ali ter uma harmonização nessa educação? Sim, sim. O papel da avó é extremamente importante, né? Foi a avó que educou a mãe, foi a avó que educou o pai, né? A gente aprende muito com os mais antigos. Em culturas orientais, por exemplo, os anciãos, né? Eles são considerados seres de mestres de extrema sapiência, e que a gente possa acolher esses, como é que eu posso dizer, essas dicas, esses ensinamentos e esses ensinamentos que são passados, costumes, era a palavrinha que eu estava querendo procurar. Esses costumes que são passados de geração a geração, né? Às vezes o bebê está com cólica e a gente já fez de tudo que o pediatra disse, tudo que a gente já viu na internet, leu nos livros, e o bebê não para de chorar. E a gente às vezes liga para a avó: ei, o que é que eu faço, avó? Olha, deu um chazinho assim, com isso aqui. E a gente faz e dá certo, né? É verdade. Então, os avós são muito importantes, até para aliviar essa questão da culpa da mãe, para dar mais segurança para essa mãe, tipo assim, olha, eu tô aqui com você, se precisar pode contar comigo. Minha avó foi minha segunda mãe, assim, ela também cuidava de mim quando meus pais viajavam, e morei com ela, né, muitos anos, ela morava também na minha casa. A avó é esse suporte, né? A avó, e é bom demais quando a gente chega na casa da nossa fazer avó. O que a gente quer. Mais ou menos, minha avó também não era muito, né, a minha era muito assim, chegava lá, fazia de tudo, comia de tudo, saía ela 3 quilos mais gordo. Não, na minha avó não podia desarrumar a casa dela. Tira o pé do sofá, menino. Eu ouvi muito isso. Tem que ter um cuidado aí, né, na casa da avó, mas é uma segunda mãe, não tem pra onde correr. Com certeza. A avó, ela tá ali sempre, é uma segunda mãe. Pro que as mães, os pais, o que eles precisam, né, a gente pode contar com a avó. E o mais bacana é que hoje em dia a gente acaba crescendo e automaticamente a gente acaba passando essa questão dos costumes, né? Inclusive nas próprias frases que a gente fala. Hoje em dia eu mesmo falo para criança: ei, não coloca o pé no sofá, ou não faça isso, não faça aquilo. E eu me vejo assim no papel da minha mãe, da minha avó, do meu avô também, né? Como era antigamente. Hoje em dia, quando a gente cresce, a gente acaba percebendo que é normal tudo isso, né? É muito isso da criação, né? Sim. Como você falou, de como você é criado. Tem um recadinho aí, né, Paulo, de uma pessoa, da Nayara, ela mora no Planalto, e disse assim: boa tarde, eu tenho uma mocinha de 7 anos, quero perguntar se é normal, tipo, quando eu mando ela fazer algo, ela vai fazer, mas quando ela vai fazer, está esquecendo, aí pergunta: mãe, o que é mesmo para fazer? E essa consequência
ela é muito dependente em tudo, mas essa parte da memória dela esquecendo tudo tá me preocupando. Realmente, né? Às vezes adolescente a gente vê assim muitos casos, né? A gente também já passou por isso, todo mundo, claro, já passou por isso. E tem o famoso ouvido de mercador, né? Às vezes não faz, como fala, né? Não deu ouvido de mercador, vai fazer o que eu tô mandando. Mas nesse caso, que a Nayara do Planalto tá falando pra gente, ela tá relatando, ela realmente tá preocupada, seriamente, com a filha, que acha que ela está esquecendo, né? Que acha que ela realmente está com algum probleminha de memória. O que poderia ser isso? Tem que avaliar, né? Pode ser várias coisas e pode não ser nada, né? Então, se for uma coisa muito agravante, se isso interferir em outras atividades da vida dela, é interessante ela levar para uma avaliação, né? Que se caso não for só naquele momento com a mãe, daí a gente pode desconfiar se de repente não é essa questão da dependência, de querer que a mãe lembre por ela e que fique ali, olha, é assim, faça assim, né? É importante que as filhas não sejam dependentes dos pais, né? É muito importante levantar essa questão. É importante estimular essa questão da autonomia da criança. E justamente fazer tarefas em que as crianças e os adolescentes façam sozinhos, né? Isso. Eu acho que é assim que é a melhor forma de estimular. Com certeza. Muito legal. A gente adorou a sua participação aqui no nosso programa, Paloma. Muito obrigado e volte mais vezes trazendo mais temas aqui pra gente. Obrigada a vocês. Até a próxima.